Continuando a nossa série de vídeos, nesse vídeo nós vamos falar sobre os casos de semelhança. Bem, quando vocês forem mencionar então os casos de semelhança, é muito importante vocês terem em mente três passos importantes, tá? Vocês precisam encontrar um caso de semelhança. Então vamos supor, eu olhei para dois triângulos e percebi um caso de semelhança. Há três casos: o AA, o LLL e o LAL. Se você percebeu um dos casos de semelhança, então significa que os triângulos são semelhantes. Então, os triângulos são semelhantes. E se eles forem semelhantes, o que acontece? Aí nós temos as consequências. Lembra que nós vimos as consequências na aula passada? No vídeo anterior? Então, são esses três itens aqui, ó, quando a gente for falar sobre os casos de semelhança. Primeiro, eu identifico um caso de semelhança. Se eu identificar esse caso de semelhança, eu concluo que os triângulos são semelhantes. E se os triângulos forem semelhantes, então há duas consequências para isso, que é os ângulos serão congruentes e os lados serão proporcionais. Então vamos ver aqui o primeiro caso de semelhança de triângulos, que é o caso ângulo-ângulo. Então eu vou colocar aqui dois triângulos. Vou ampliar eles de uma forma proporcional. O caso AA significa que a informação que vai ser dada desses dois triângulos, ó, eu não posso só dizer que eles são semelhantes olhando para as figuras e pensando, parece que desse triângulo para esse, parece que teve um aumento proporcional, parece que não distorceu a figura. Eu não posso fazer isso, só olhar assim e dizer que parece que é semelhante. Tá? Nós não podemos fazer isso. Então eu preciso encontrar um dos casos de semelhança para depois concluir que os triângulos são semelhantes e daí concluir as consequências deles serem semelhantes. O caso AA significa que haverá um par de ângulos semelhantes. Por exemplo, aqui, esse ângulo e esse serão semelhantes, serão congruentes, e esse serão congruentes. Então, vamos supor, por exemplo, que foi dado esses dois triângulos, e dessa forma como está aqui, ó, esse tracinho aqui indica que ele é congruente a esse, e esses dois tracinhos indicam que é congruente a esse. Então, se por acaso foi dado que esse ângulo e esse são congruentes, e esse são congruentes, nós temos aqui o caso AA. Olhando para esses dois triângulos, nós temos um par de ângulos congruentes, mais um par de ângulos congruentes. Então, nós temos o caso AA. Qual que é a conclusão? Conclusão é que esses dois triângulos serão semelhantes. Logo, qual que é a consequência deles serem semelhantes? Os ângulos serão congruentes, então esse terceiro ângulo, por mais que não esteja dizendo aqui, esse terceiro ângulo vai ser congruente a esse. E os lados, esses lados tiveram um aumento proporcional, ou seja, os lados tiveram um aumento proporcional. Reparem na lógica de implicação. Eu determinei um caso de semelhança, logo eu concluí que eles são semelhantes, esse triângulo é semelhante a esse, logo eu concluo as consequências. Os três ângulos serão congruentes e os três lados serão proporcionais. Significa que se um dobrou, o outro dobrou, se um triplicou, todos triplicaram, se um quadruplicou, todo mundo quadruplica, e assim por diante. O segundo caso é o caso LLL. Novamente, nós vamos com a mesma lógica de implicação. Nós precisamos identificar um caso de semelhança. Vamos colocar esses dois triângulos aqui. Eu vou ampliar um deles.
E vamos supor que agora a informação que nos foi dada foi acerca dos lados deles. Vamos colocar aqui um exemplo numérico, tá? Vamos supor que esse lado aqui medisse 5, esse também, e esse daqui meça 6, tá? E aqui ficou 15, aqui ficou 15, aqui ficou 18. Olhando para esses triângulos, olhando para os números, nós conseguimos perceber que os lados são proporcionais? Sim, os lados são proporcionais. Por quê? Porque esse lado para esse triplicou, né? Esse lado para esse também triplicou. E esse lado para esse também triplicou. Ou seja, houve um aumento proporcional. Nesse caso, os três lados são proporcionais? São. Então, esse é o caso LLL. Eu também poderia verificar que os três lados são proporcionais montando aquelas razões que nós aprendemos, né? Como é que ficaria assim? Então, esse lado está para esse, assim como esse está para esse, assim como esse está para esse. Então, ficaria o 5 está para o 15, assim como o 5 está para o 15, assim como o 6 está para o 18. Se essas igualdades forem verdadeiras, logo os lados são proporcionais. Conclusão, os dois triângulos são semelhantes. Qual que é a consequência deles serem semelhantes? Os lados são proporcionais, que a gente já verificou, e os ângulos vão ser congruentes. Então, esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse, e esse ângulo é congruente a esse. O terceiro e último caso diz que se eu tiver dois triângulos, vamos ampliar um deles. E agora a informação que nos vai ser dada é de dois lados serem proporcionais e o ângulo no meio dos dois lados. Vamos lá. Supondo que esse lado medisse 3, esse lado medisse 5, aí aqui ficou medindo 6 e aqui ficou medindo 10. Foi dado também a informação desse ângulo, que aqui media 60 graus e aqui mede 60 graus. Olhando para essa situação, posso afirmar que esses triângulos são semelhantes? Se nós identificarmos que esse caso acontece, sim. Nós temos um par de lados, outro par de lados. Esses lados são proporcionais? Teve um aumento proporcional? Eles foram multiplicados pelo mesmo valor? Sim. 3 para 6 foi multiplicado por 2. Por 2. 5 para 10 foi multiplicado também por 2. Então, sim, os lados são proporcionais. Então, isso aqui foi verificado. E o ângulo no meio dos dois lados? Ó, os lados estão aqui. Nós temos esse lado e esse lado. No meio dos dois lados temos esse ângulo. Aqui estão os dois lados e no meio dos dois lados está esse ângulo. Temos um ângulo congruente? Sim. Então, aqui está caracterizado o caso LAL, lado, ângulo, lado. Qual que é a conclusão? Os triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, o que mais que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que esse ângulo vai ser congruente a esse ângulo vai ser congruente a esse, e esse outro lado aqui vai ser proporcional a este, certo? A conclusão de dois triângulos serem semelhantes é sempre que os ângulos serão congruentes e os lados serão proporcionais. Ou seja, se eu concluir que dois triângulos são semelhantes, vai acontecer aquelas duas consequências de dois triângulos serem semelhantes, que nós vimos no vídeo anterior.